O dia já raiou e eu tô muito animada pra espalhar o evangelho para toda essa moçada. Meu nome é Mayara Kathleen e hoje eu vou falar sobre bora trabalhar? Daqui a pouco vocês já vão entrar no contexto, mas primeiro eu quero contar uma história pra vocês. Domingo retrasado eu tava na escola dominical e eu lembrei de um tio meu que já faleceu. A gente chamava ele de Zé. O nome dele era José, a gente chamava ele de Zé, eu chamava ele de tio Zé. Aí eu tava lembrando que eu e minha mãe, a gente sempre ia lá na casa dele, ele morava perto da gente, e a gente sempre ia lá chamar ele pra ir na igreja de manhã com a gente na escola dominical, a gente chamava ele pra ir no Café com Cristo, mas uma vez eu lembro que ele foi, eu não lembro se ele foi mais vezes, só sei que ele foi e eu lembro que eu ia lá e eu lia versículos pra ele, eu via na Record aqueles desenhos bíblicos e dali eu olhava na Bíblia e contava as histórias pra ele, eu fazia oração com ele. E eu tava lembrando disso e eu me perguntei, será que fez alguma diferença? Será que eu poderia ter feito mais? Será que houve algum arrependimento da parte dele? Será que houve salvação? Eu não sei. Mas o que eu sei é que eu falei de Jesus pra ele. E se ele quis aceitar Jesus ou não, é da parte dele. Mas eu sei que eu fiz a minha parte. E o que eu quero dizer? Não meça esforços para ajudar alguém. Não meça esforços para falar de Jesus pra alguém. Não pense duas vezes, se for sobre Jesus, não pense duas vezes para falar de Jesus para alguém, para falar do evangelho para alguém. Faça todo o possível para falar de Jesus para alguém, para falar do evangelho, para demonstrar o evangelho de Jesus nas suas ações. Faça o possível e deixe que Jesus vai fazer o impossível. Ok? E agora eu quero ler lá em Mateus 28, do 19 ao 20, que diz: Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que Jesus estava dizendo para os discípulos ali, em Mateus 28? Ele estava dizendo, ide, vão, vai e fala de mim para todo mundo que você vê pela frente. Na maioria dos evangelhos você lê que está escrito assim, indo Jesus a tal lugar, indo Jesus tal lugar, e indo Jesus para casa de alguém, ele curava, ele libertava, ele falava sobre o reino de Deus, ele salvava pessoas. Indo, Jesus ele ia fazendo isso. E ele diz, vão e preguem o evangelho. Vão e falem de mim para os outros. Vão e falem dos meus feitos para outras pessoas. Pregar o evangelho é e deve ser o seu primeiro trabalho. Mas não faça pensando como se você fosse trabalhar numa segunda-feira de manhã. Não. Se você for com esse sentimento, com esse espírito de tristeza pregar o evangelho, então é melhor você nem sair de casa. E para pregar o evangelho, talvez você nem precise sair de casa, é só falar com a sua própria família, pelo celular, pelo YouTube, do jeito que você conseguir. Mas vá com o espírito de gratidão e de prazer por fazer a obra de Deus. Demonstre Jesus e o evangelho nas suas ações e no seu jeito de viver. Essa é a melhor forma de pregar o evangelho, demonstrando. Vou ler lá em Tiago 1, do 22 ao 25, diz, E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Não seja apenas ouvinte, mas esteja
prático. Faça o que você ouve, faça o que a palavra manda. Não apenas leia, não apenas ouça, mas persevere naquilo que você leu. Não seja como você mesmo, quando você se olha no espelho e já esqueceu de como você é. Assim é alguém que lê a palavra e vai embora e não medita nela. Ela lê e já esqueceu o que leu. Medite na palavra, guarde ela, para você poder falar dela para outras pessoas. Não seja apenas ouvintes, mas sejam também praticantes dessa palavra. Jesus é a água. Você bebe a água. Você usufrui da palavra de Deus. Você usufrui de Jesus. Você transborda Jesus. E as pessoas à sua volta bebem do seu transbordo. Pelo que você tem se transbordado? Pelo que as pessoas têm aproveitado do seu transbordo? Isso é um transbordo bom? Isso é um transbordo ruim? Ou seja, qual é o seu exemplo de vida? O que você está passando para outras pessoas? São coisas boas ou são coisas ruins? Faz uma autoanálise. Pensa, pelo que eu estou me transbordando? O que eu demonstro nas minhas ações? Ok? Agora eu quero ler lá em Lucas 10, do 2 ao 3, que diz: E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para em meio aos lobos. O que é a seara e o que são os obreiros? Vamos pensar. O que é a seara? A seara são as pessoas. Os obreiros são os obreiros de Deus, os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus. Então, grande é a seara, grandes são as pessoas que estão perdidas e poucas são as pessoas que vão puxar elas de volta. Poucos são os pastores que vão pegar essas ovelhas de volta. Então, seja um obreiro, seja alguém que vai buscar a ovelha perdida. Grande é a seara. Grande, em verdade eu digo que grande é a seara, mas os obreiros são poucos, mas os trabalhadores são poucos. Grande é o milho, mas poucos são as pessoas para colher o milho. Grandes são as pessoas perdidas, mas poucos são as pessoas para resgatá-las. Aqui está dizendo que grande é a seara e poucos são os obreiros. Então vamos fazer mais obreiros para que essa seara seja pouca? O que vocês acham? Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Porque nós somos ovelhas e tem lobos, neste mundo tem lobos. Que a gente deve se afastar dele e fazer com que eles se afastem do rebanho. Vou ler também lá em João 4. João 4, 28. Deixa eu achar aqui. João 4, 28 a 29. Que diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Agora, do 39 ao 42, que diz: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. E ela disse: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aqui está falando sobre a mulher samaritana, da água, que ela foi pegar água no poço. E depois disso, Jesus mandou ela ir, vai e fala com os outros o que eu te falei. E o que eu mandei você fazer. Então, tá, ela vai e fala. E depois eles vão ter com Jesus, vão lá falar com Jesus. E eles
depois eles falam com a mulher assim: já não cremos mais em Jesus porque você falou, mas agora nós cremos porque nós ouvimos da voz dele. Vai chegar uma vez que você vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus. Vai chegar uma vez que eu aqui falando de Jesus, você não vai mais precisar vir aqui me ouvir, porque você mesmo já vai ter ouvido da boca dele. Então, eles creram em Jesus pela mulher, mas depois creram em Jesus por meio de Jesus mesmo, porque já conheceram Jesus. Então, vai chegar uma hora que de tanto você falar em Jesus, eles não vão mais crer porque você falou, mas porque eles ouviram da boca de Jesus, porque Jesus falou com eles, porque eles provaram que Jesus é verdadeiramente o Salvador. Então, por exemplo, nós devemos falar de Jesus para outras pessoas. Nós devemos ser a boca de Jesus nesse mundo. Nós devemos criar um céu aqui nessa terra. Entende? E vai chegar uma hora em que vocês não crerão porque eu falo, mas porque vocês ouviram dele. Mas porque vocês creram nele. Mas quantas pessoas vão morrer sem escutar sobre Jesus? E quantos vão morrer porque não escutaram sobre Jesus? Ide e pregai o evangelho. É uma coisa simples essa frase, mas não é fácil. Não é fácil, mas com Jesus é fácil. Não porque é fácil, mas porque Jesus está com você. Então, ide e pregai o evangelho. Porque quantas pessoas já morreram sem ouvir Jesus? Quantas pessoas já morreram e não tiveram salvação? Quantas pessoas já morreram porque não ouviram de Jesus? Quantas pessoas? Todos estamos aptos a isso. Todos estamos aptos a falar de Jesus. Todos temos os recursos para falar sobre Jesus. É só ter a palavra e ter intimidade com Deus. É só Deus te designar a isso. Não necessariamente vai ser abrir uma Bíblia e começar a pregar, vai ser abrir um vídeo, abrir uma câmera e começar a falar. Não necessariamente vai ser isso. Talvez cantando, talvez nas suas ações é que demonstram mais, no seu exemplo, dê o exemplo. Seja a mudança que os outros querem ver no mundo. Ao invés de mudar o outro, tente se mudar primeiro. Dê o exemplo. Dê o exemplo. E a pergunta: o que Jesus faria? Ele é o próprio ide. Jesus é o próprio vão e preguem o evangelho. Jesus é o próprio evangelho. Sem Jesus não haveria evangelho. Então, se você fosse Jesus, o que você faria? Se Jesus fosse você, o que ele faria? Ele ia viver o evangelho. Entende? Ele é a própria palavra. Seja como Jesus, porque talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ler. Jesus era a própria Bíblia. É a própria Bíblia. Jesus é o próprio Evangelho. Então, medite na palavra, seja praticante dessa palavra, não apenas ouvinte, mas praticante, seja um exemplo dessa palavra. Entende? E quando você for falar de Jesus para outras pessoas, quando você for passar essa imagem de Jesus para outras pessoas, não passe com tristeza, mas passe com alegria, passe com prazer no que você fala. Fale como se você fosse ficar com falta de ar de tanto falar dele. E bom, que Deus nos abençoe, que a gente possa ser não apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra, e que a gente possa falar dele e viver como ele viveu e ser como ele. E que a gente possa ser mais trabalhador e que a seara diminua. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e que a gente possa ser igual a ele. E bom, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Para mais informações como essa, não precisa vir aqui me ver. Basta abrir isso daqui e ler, que é a palavra de vida eterna. E lembre-se sempre, o que Jesus faria? Se fosse Jesus no seu lugar, o que ele faria? Ok? E até o próximo vídeo.